Bom dia a todos, paz. Você pode assentar. Você que trouxe sua Bíblia, eu vou estar lendo um texto aqui que encontra-se em Atos capítulo 16, do 25 ao 31. Diz a palavra do Senhor: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente, veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Amém, até aí tá bom. Eu vou pedir para o Gustavo colocar um vídeo que tem tudo a ver com esse texto, depois a gente vai estar falando sobre isso. Quero que você preste atenção. Se quiser cantar junto, é uma música interessante. Está falando sobre esse texto que a gente acabou de ler. Glória a Deus. Nós estamos presos, Paulo tá tudo doendo. Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui. Não é agora que vão nos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim, eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, reage por favor. E se dessa prisão ele não nos libertar, com certeza lá no céu nós iremos morar. Tá bom, vamos cantar. Tá bom, vamos exaltar. Faz assim, tu canta aí, eu oro aqui. Então começa assim: majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu tô todo machucado, mas o meu corpo tá ficando arrepiado. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Silas, acabou de acontecer, O chão acabou de tremer, o chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu. Paulo, eu também tô sentindo ele aqui. Bora adorar o nome dele. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu acabei de sentir aqui. A corrente acabou de cair, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu. Jesus chegou, o cárcere abalou, não tem prisão que segura um adorador. Jesus chegou, Jesus chegou. não tem prisão nem depressão que segura um adorador. Paulo, tu tá sentindo o que eu tô sentindo, Paulo? Eu tô sentindo uma coisa muito boa aqui, Silas. O chão tremeu, as paredes se moveram.
todos os presos foram soltos. Só que tem um problema, Paulo. O imperador da Roma vai nos chamar e vai nos perguntar o que foi que fizemos para sair daqui. Eu já sei, eu vou falar assim, ó. Desceu na terra, ele é varão de guerra, forte e majestoso, todo poderoso. A ele a honra e toda exaltação. Aqui homem não brilha, só quem brilha é o leão. Ele abate, ele exalta do jeito que ele quer. E pra ele te exaltar você tem que ter fé. E se tu tiver pensando que alguém vai te barrar, ainda que ele mate, a tua vitória vai chegar. Ele mata, ele fere, sem dar explicação, porque o mundo inteiro tá na palma de sua mão. E se tu cantar, em vez de reclamar, por cima dessa onda ele te faz caminhar. Jesus chegou, chegou, Jesus chegou, chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Jesus chegou, chegou, Jesus chegou, chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Que segura um adorador. Que segura um adorador. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou te dar 30 segundos para você ficar de pé, aplaudir e glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. 30 segundos. Glorifica, porque não tem prisão, não tem nada que segura a adoração de um adorador. Aleluia. 30 segundos para você adorar o nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Erabaxê, barabarabadabaxê, mandalaias. Ye barabadagabaxê, balaba, sui cambalaias. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, amém, queridos, glória a Deus. Aleluia, você pode assentar. Eu vou te fazer uma proposta diferente hoje. Aliás, nós vamos fazer uma proposta diferente. Sabia que é importante que o pregador jogue fogo na igreja, mas é importante que a igreja jogue fogo no pregador? Quando o pregador prega e a igreja glorifica, é o pregador que joga fogo na igreja e a igreja que joga fogo no pregador. E quando isso acontece, o céu treme, a terra treme, Deus desce, vem terremoto, tudo que precisa fazer, Deus faz. Amém? Glória a Deus. Então, se você sentir vontade de glorificar durante a ministração, você é livre. Glória a Deus. E o tema dessa manhã, que a gente quer dar para essa ministração, é o terremoto de Deus. Eu vou pedir para você olhar para pelo menos 2 ou 3 pessoas e dizer o seguinte: hoje vai haver um terremoto de Deus. Amém. Esteja preparado. Hoje vai haver um terremoto de Deus. Glória a Deus. Por que o pregador sempre diz isso? Você sabia que quando a gente diz 2 ou 3 vezes, você lembra do título? Isso é proposital. A gente pede para você falar, não é para ficar dizendo, é só para você lembrar do título da ministração. Porque às vezes nós saímos do culto e nem lembramos mais qual foi o título, às vezes nem lembramos mais qual foi a palavra. Então, o pregador, geralmente, quando o pregador faz isso, é para você lembrar e essa palavra ficar no seu coração e ela fazer a diferença na sua vida. Glória a Deus. Então, a gente viu ali o vídeo sobre Paulo e Silas. E esse texto ocorre na cidade de Filipos. Filipos era uma cidade da Macedônia. E quando Paulo fez sua segunda viagem missionária, ele tentava ir para outro lugar, para a Ásia, diz a palavra de Deus, para a Bitínia. E de repente, no meio dessa viagem, Paulo e Silas e os seus companheiros recebem uma visão. E um homem dizia para ele: passa a Macedônia, ajuda-nos. Isso está em Atos 16:6. E Atos 16:9 acontece de novo. Ele entende que é Deus chamando ele para a Grécia, para a Macedônia. Né? A Macedônia é o sul da Grécia.
E ele acaba, então, indo para a Grécia, para a Macedônia, e passa na cidade de Filipos. E se você ler em casa Atos 16, você vai perceber que Paulo e Silas e seus companheiros estavam orando. Eles chegaram ali, começaram a orar, né? Estavam na presença de Deus, estavam na direção de Deus, e de repente havia uma jovem adivinhadora lá, que pega e dizia: estes são servos do Deus Altíssimo. Ela dizia isso. Ela não dizia coisa errada. O que ela falava era certo. Só que Paulo, tendo um discernimento de espírito, percebeu que essa jovem não era de Deus, porque ela adivinhava e dava grandes lucros aos seus senhores. E o que aconteceu? E quando ele expulsa o espírito de adivinhação dessa jovem, aqueles senhores, que eram os donos dela, vamos dizer assim, os mercadores dela, ficaram bravos e mandaram prender Paulo e Silas. E Paulo e Silas se encontravam na prisão, conforme a gente viu no vídeo. E tem coisas que acontecem na minha e na sua vida, que a gente está na direção de Deus, a gente faz tudo certo, procura buscar a Deus e parece que as coisas dão errado. Não acontece isso na tua vida? Você diz: poxa, mas eu orei, eu busquei a Deus, eu estou na direção, eu estou buscando a Deus e de repente eu fiz tudo certo, mas parece que deu tudo errado. Deixa eu te dizer um negócio. Deus continua no controle ainda assim. É porque talvez você, e eu e você, às vezes trabalhamos com o tempo presente, a vírgula, mas Deus não trabalha com vírgula, porque sempre após uma vírgula vem o ponto final, e o ponto final é sempre Deus que dá, quem dá na minha e na sua vida. E Paulo e Silas, então, por fazer tudo certo, por estar na direção de Deus, por expulsar um espírito de adivinhação, acabaram parando na prisão. E quando eles chegam na prisão, eles apanham, fazendo a obra de Deus, apanham, e quando chega na prisão, lá eles até pensaram que ia morrer, porque aqueles magistrados, às vezes, se não eram romanos, eles poderiam, às vezes, até, de repente, até executar um prisioneiro lá. E acontece o quê? Quando eles chegam na prisão, eles apanham, só que em vez deles reclamar, em vez deles ficar murmurando, dizer: poxa, a gente está fazendo a obra de Deus e Deus não cuida da gente. Nós estamos aqui, ainda estamos apanhando, estamos presos. Nós viemos na direção de Deus. Não fui eu que quis vir para cá, foi Deus que me mandou para cá. Eles fizeram uma coisa que eu e você sempre devemos fazer. Eles adoraram a Deus. Eles oravam e cantavam. E aconteceu o que aconteceu. O terremoto de Deus. Bom, existem 3 tipos de terremotos. O primeiro terremoto é um terremoto natural. O segundo terremoto é um terremoto satânico. E o terceiro, que a gente vai ministrar nessa manhã, é o terremoto de Deus. Terremotos naturais, o que são? Terremotos naturais são os abalos sísmicos que acontecem na Terra. Então, existe uma escala chamada escala Richter, que frequentemente acontece terremoto em todo o planeta. Até 3 graus na escala Richter você não sente, nós não sentimos nenhum tremor de terra. De 3 graus a 5 é um terremoto leve. De 5 graus até 7 já é um terremoto mais sério. De 7 em diante ele é grave. E acima de 8 é catastrófico. Então dá grandes danos. São terremotos, existem placas chamadas placas tectônicas debaixo da terra, que como se fossem camadas de terra, que uma desliza sobre a outra e acontece um tremor de terra. Isso acontece diariamente, milhares de terremotos, só que a maioria deles nós não sentimos. É claro que tem países onde tem uma falha na camada da terra, uma falha geológica, e acontece com mais frequência. Então esse é um terremoto natural, que de vez em quando acontece no noticiário, alguma coisa. Agora, o que é um terremoto satânico? Terremoto satânico é como se fosse um terremoto natural, mas é uma tragédia que acontece, talvez, quando acontece na minha ou na sua família. Por exemplo, o que poderíamos dizer? Um acidente inesperado, um suicídio, uma tragédia grande que a gente percebe que não era para ser assim, mas parece que teve a mão do inimigo ali, não sei por que cargas d'água, talvez por falta de oração, porque, não sei. Quem sabe o destino, quem sabe o que acontece é sempre Deus. Mas às vezes acontecem algumas coisas inesperadas, algumas tragédias, que é como que a gente chama isso de terremoto satânico. Mas, glória a Deus, porque tem o terremoto divino. E o que é o terremoto divino? São milagres de Deus,
que geralmente mexe com a estrutura. Existem coisas que eu e você podemos fazer. Existem coisas que eu e você podemos até batalhar e conseguirmos fazer. Mas existem coisas que acontecem na minha e na sua vida quando nós estamos na presença de Deus e quando nós oramos, quando nós adoramos e quando nós clamamos ao nosso Deus, que mexe com as estruturas da igreja, mexe com as estruturas da família, mexe, mas de uma forma sobrenatural, divinamente. E é sobre esse terremoto que a gente quer falar. Terremoto de Deus. O que é esse terremoto de Deus? O que ele provoca? Bom, para que aconteça o terremoto de Deus, na minha e na sua vida, é importante e é imprescindível, e você não deve esquecer isso. Olha só quantas coisas eu falei ao mesmo tempo, quantos sinônimos, que mesmo que esteja dando tudo errado, mesmo que você esteja fazendo tudo certo, mesmo que você esteja na direção de Deus, ainda assim você tem que adorar a Deus. A adoração, ela traz a presença de Deus. E a presença de Deus traz o milagre. E com o milagre acontece o terremoto de Deus. Mexe com as estruturas. Muitas vezes as pessoas, quando vê a mão de Deus na minha e na sua vida, percebem que existe algo além do natural, que não tinha como o homem fazer. Então é nesse momento que acontece o terremoto de Deus. E o que provoca o terremoto de Deus? Quando você, na adversidade, na hora difícil, quando você ainda assim adora a Deus, as pessoas ficam caladas. Diz ali no versículo 25 que a gente acabou de ler, assim: perto da meia-noite, que hora que era? Perto da meia-noite. E essa noite nós estivemos aí em vigília, orando. E não foi só a meia-noite, foi até às 6 da manhã. Diz a Bíblia, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Então, a primeira coisa que acontece, quando nós, numa adversidade, quando nós, numa dificuldade, está dando tudo errado, e nós ainda assim continuamos a adorar a Deus, as pessoas se calam. Porque como é que diz? Como é que pode? Está dando tudo errado na vida dele, está acontecendo o que não era para acontecer, ele fez tudo certo, e ele está orando, ele está adorando a Deus, ele está clamando. O que acontece? Você deixa as pessoas caladas, por quê? Porque o natural seria reclamar, o natural seria murmurar, mas a primeira coisa que o terremoto de Deus deixa as pessoas caladas, e quando deixa as pessoas caladas, quando você adora, você clama, você ora, e as pessoas ficam caladas, é o momento de Deus agir, aleluia. A segunda coisa que acontece, quando você, numa adversidade, numa dificuldade, passando momentos difíceis, ainda assim, ora e louva ao Senhor, adora ao Senhor, as cadeias são quebradas. Diz ali também no versículo 26, o seguinte: e de repente, quando é que veio o terremoto? E de repente, deixa eu falar algo para você em nome de Jesus. Talvez você esteja passando por um momento difícil na tua vida. Talvez você, há algum tempo, parece que nada de bom acontece, ou aquilo que você esperava não está acontecendo. Basta um de repente de Deus para a tua vida mudar. Basta um de repente de Deus para toda a tua história mudar. De hoje para amanhã, aleluia. É só num de repente de Deus. E diz a Bíblia, e de repente veio um tão grande terremoto que as cadeias se quebraram. Talvez a tua vida e na minha às vezes tem cadeias. Parece que está preso a alguma coisa, parece que as coisas não acontecem, parece que as coisas não vão como deveriam vir. Então quando você adora, quando você ora, quando você clama ao Senhor, cadeias são quebradas, aleluias. E Paulo e Silas estavam orando e o que aconteceu? As cadeias quebraram. Então a primeira coisa que acontece quando você adora na hora da adversidade, você cala as pessoas, porque elas ficam esperando o que vai acontecer e liberam o poder para Deus agir. A segunda coisa, as cadeias são quebradas. A terceira coisa que acontece, quando você ora na adversidade, você impede a morte das pessoas, aleluia. O diabo, diz em João 10, ele veio para, isso mesmo, roubar, matar e destruir. Mas glória a Deus que esse versículo tem uma vírgula, né?
Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então o diabo pode ter uma sentença contra ti, mas a vírgula de Deus é muito maior do que a sentença do diabo, porque Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. Então nesse momento, Paulo e Silas oravam e as cadeias se quebraram. O que aconteceu? O carcereiro, na época, ele era responsável pelos presos. Se algum dos presos fugisse, se algum dos presos que estava sob os cuidados dele fugisse, ele teria que pagar com a própria vida. Então, quando as cadeias se abriram, ele pensou que alguns presos tinham fugido e ele tentou se matar, porque ele sabia que se um preso fugisse, ele morreria. Mas o que aconteceu? Em vez de ser morte para ele, quando Paulo e Silas adoraram, pelo contrário, foi vida, mas não uma vida natural, mas uma vida em abundância para ele, porque diz a Bíblia ali que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa, a tua família. Então, quando nós clamamos e adoramos na hora da adversidade, nós impedimos a morte das pessoas. E é nesse momento que eu quero contar 2 testemunhos para vocês, bem rapidinho aqui. Isso eu já contei em outras oportunidades, e talvez eu tenha que contar pelo resto da minha vida, mas só para edificar a tua fé. Era uma segunda-feira, eu lembro que eu e minha esposa orávamos, e nós, de mão dada, estávamos orando junto, e a gente tinha o hábito sempre de orar junto ali e tal, e ainda às vezes a gente faz isso de vez em quando. Mas por isso que é importante a gente orar em conjunto. Era 9h25 da noite, 21h25, era uma segunda-feira, nós orando, e de repente, quando nós estávamos orando, eu tive poucas visões, mas naquele dia é como se abrisse uma tela na minha frente, e eu vi um moço de boné tentando se matar, com um semblante triste. E eu parei a oração e eu disse: Alexandra, que é minha esposa, eu disse: eu não sei o que está acontecendo. Eu disse: mas eu vi alguém, eu tive uma visão, não sei porque, eu nem estava pensando. Eu disse: eu tive uma visão, e eu creio que alguém está tentando o suicídio agora. Vamos interceder, vamos repreender esse espírito de morte. E ela me perguntou: você conseguiu identificar quem era? Eu disse: não, não consegui. Eu vi que era um jovem, era um homem, e parecia que ele estava tentando suicídio. Vamos repreender. Se Deus mostrou para mim, é porque é alguém que eu conheço, porque senão ia mostrar para outro. Então esse é o discernimento sempre que você tem. E nós repreendemos e tal. E Deus é tão sábio que talvez se Ele me mostrasse quem era, talvez eu pegasse o carro e fosse lá tentar resolver com a minha própria mão, ia na casa dele. Mas Deus não permitiu. E nós repreendemos esse espírito de morte, fomos eu e ela e tal. E ela desconfiou porque o irmão dela estava passando por uma fase difícil, meu cunhado, na época. E aconteceu o quê? Ele passando nessa fase difícil, ele estava tentando suicídio. Meu cunhado. E era 9h25 da noite, nós em Brusque e ele em Blumenau. E ele tinha escrito uma carta de suicídio para mim e para a Alexandra, que ele ia tirar a vida dele naquele dia, 9h25 da noite. Mas justamente o Deus que não está dormindo, o Deus que sabe todas as coisas, ele sabia disso. Ele avisa os seus servos para intercederem, aleluia. E nós oramos. E ela tentou ligar para ele e não conseguiu. E no outro dia, ele liga para ela. Ele diz: mana, ontem, olha só o que Deus faz, aleluia. Era 9h25 da noite, eu ia me matar. Eu escrevi uma carta de suicídio para ti, para o Sérgio. E quando eu ia me matar, eu não sei porquê, eu resolvi dar uma voltinha antes. E quando eu fui dar uma voltinha antes, eu vi uma igreja. E lá estava cantando um hino tão bonito. E eu resolvi entrar nessa igreja. Era uma igreja evangélica. E agora eu não estou mais com vontade de me matar. Então eu vou rasgar aquela carta. Eu quero dizer algo para você. Quando você ora, quando você clama, quando você está na presença de Deus, Deus te avisa, Deus te dá o escape. Porque Ele é Deus que impede a morte das pessoas, aleluia. Então é tempo de eu e você nos levantarmos em oração, estarmos em intimidade com Deus, porque é um Deus que responde na hora. Glória a Deus. E Ele é fiel. Pastor Irineu Gruber também sempre conta que na Segunda Guerra Mundial, por isso que eu estou dizendo, é o poder da intercessão, o poder de você orar. Tivemos uma vigília aqui. Você acha que estava cheia a igreja? Tinha pouca gente, né, Anderson? A gente estava aqui pelas 3, 4 horas da manhã, 5 horas aí.
tinha meia dúzia de pessoas, 8 pessoas no máximo. Você acha que estava cheia? Não. Foi feita as 24 horas de oração, né, pastor Adriano? Estava cheio lá? Pouca gente, talvez. Que deveria ter muita mais gente, né, de sexta para sábado lá. Por quê? As reuniões de orações são as menores. Se fossem as maiores, o inferno não tinha nenhuma chance contra nós, aleluia. Mas nós é que às vezes relaxamos. Na Segunda Guerra Mundial, houve um submarino americano, da Marinha Americana, que ele estava nas águas do Japão, e lá tinha 80 tripulantes. E chegou um dado momento daquele submarino, ele parou todos os motores. E o comandante lá do submarino disse para a tripulação: olha, parou os motores, nós temos oxigênio para alguns minutos aí. E não tem mais o que fazer. Eu já tentei tudo que era possível e não tem mais o que fazer. Ele disse: alguém de vocês conhece algum Deus aí? É cristão? Conhece? Ele disse: não, nenhum de nós é cristão, ele disse. Aí um dos marinheiros disse assim: olha, eu não sou cristão, eu não sirvo a Deus. Mas a minha mãe, ela sempre ora. Eu vejo ela sempre de joelho, orando por mim, orando pela nossa família, orando para Deus nos guardar. E ela, todo dia, ela conhece muito bem Deus. Aí ele disse: então vamos fazer o seguinte. Os 80 disseram: nós temos poucos minutos, só um milagre agora para nos salvar. Vamos todos nos ajoelhar e vamos orar para o Deus da mãe do soldado tal, do marinheiro tal, para que Deus avise ela, para ela interceder e orar pelo nosso submarino, porque não tem mais o que fazer. E fizeram isso. 80 marinheiros se dobraram e oraram. E nesse momento, a mãe desse marinheiro estava nos Estados Unidos e aquele submarino no Japão. Olha só o que Deus faz. Deus falou com ela que era para orar por esses tripulantes do submarino. E ela intercedeu. Inesperadamente, todos os motores começaram a funcionar. Todos os 80 tripulantes foram salvos. Aí quando eles chegaram nos Estados Unidos, a Marinha Americana queria condecorá-los, né? Diz: olha, né, eles contaram a história, disse: vocês vão receber uma... Não, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós queremos agradecer a mãe do marinheiro tal, porque foi ela que orou para que a gente pudesse ser sido salvo. E esses 80 marinheiros chegaram na mãe daquele marinheiro, e quando chegaram lá, ela pregou o evangelho, falou da salvação, e os 80 marinheiros aceitaram Jesus, os 80 se converteram. Então deixa eu falar algo para você: ainda Deus está trabalhando, o mesmo Deus que responde imediatamente. Ele ouve as minhas e a tua oração. Então quando a gente adora a Deus, quando a gente tem intimidade com Deus, nós impedimos que morte seja, que as pessoas morram, que as pessoas acabam sendo ceifadas antes do plano de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E isso aconteceu, então, com o carcereiro. Bom, também a quarta coisa que acontece quando a gente, no momento da adversidade, quando está dando tudo errado, a gente continua adorando, a gente ilumina os que estão em trevas. Ali no versículo 29 desse mesmo texto diz o seguinte: e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Existe muita gente que está precisando de mim, está precisando de você. Por quê? A Bíblia também diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus, com letra minúscula, o Deus desse século, cegou os entendimentos para que os incrédulos não creiam e não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, Deus está contando comigo e com você para sermos luz desse mundo. Então, nesse momento, era uma escuridão e ele pediu luz para quem? Para Paulo e Silas. E a mesma coisa acontece com esse mundo aí fora. Esse mundo só vai enxergar Jesus Cristo, Deus só vai revelar o seu Evangelho, se eu e você estivermos disponíveis para ser luz nessa terra, luz nesse mundo, aleluia. A quinta coisa que acontece, quando nós adoramos diante das adversidades,
faz com que os nossos inimigos nos sirvam. O carcereiro, ali no mesmo versículo 29, ele se prostra diante de Paulo. Antes, ele estava cuidando para que Paulo não fugisse, tratando-o como um prisioneiro, como um criminoso. Mas logo em seguida, quando ele percebe que o terremoto de Deus chegou, quando ele percebe que aqueles homens eram diferentes, que mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à dificuldade, mesmo dando tudo errado, ainda assim eles oravam, e eles adoravam a Deus, e ele percebeu que aquilo não era obra de homem, mas aquilo era obra de Deus, aleluia. E quando ele viu isso, ele se prostrou perante Paulo e Silas, porque ele sabia que esses homens eram filhos do Deus Altíssimo, aleluia. E assim eu e você temos que mostrar quem somos nessa terra e levar luz. E os nossos inimigos, que às vezes falam sem entendimento, lá na empresa, quantas vezes, por aí também, acredito que não é, você também não é diferente. Quantas vezes, aí aleluia, aí glória a Deus, né, presbítero Moresco? De vez em quando a gente eles tiram uma onda com a gente. Aí, tudo bem? Glória a Deus, muito louvor, né? Rindo da gente. Eu digo, bastante louvor e cada vez mais glória e cada vez mais aleluia. E um dia tu vai fazer essa mesma coisa. Ah, tá bom, pode ser. Eles ficam rindo da gente. Mas deixa eu falar, muitos desses que riram de mim, muitos desses que me zombaram, hoje já estão servindo o Evangelho, aleluia. Porque nós somos luz do mundo, aleluia. E a sexta coisa que acontece quando a gente, em meio à adversidade, em meio à tribulação, ainda assim consegue adorar e louvar a Deus, a salvação entra na sua família. O carcereiro foi salvo e toda a sua família. Ali no versículo 31 e no 33 diz, né? Ele disse, um versículo que a gente sempre cita, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ele então lhes pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. E tomando eles consigo, nesta mesma noite, lavou os vergões e logo foi batizado. Ele e todos os seus. Naquele dia, toda a família do carcereiro foi salva. E não foi salva. Hoje, né, a pessoa aceita Jesus e depois de um tempo ela se batiza. Não é verdade? Na época não. Por quê? A pessoa aceitava, eles já batizavam. Por que será que hoje nós não batizamos mais? Porque será que não tem certeza daquilo que nós pregamos? Será que a gente está pregando, como pregou o pastor Wellington no domingo passado? Será que a gente está apresentando um Jesus apenas como resolvedor de problemas? A gente precisa apresentar um Jesus, não só um resolvedor de problemas, isso é claro que ele vai fazer, mas um Jesus que é a nossa salvação, um Jesus que é o nosso Deus, um Jesus em quem nós, quando nos prostramos diante dele, ele é Deus, e nós não o servimos pelo que ele faz, mas servimos porque ele é, aleluia, na nossa vida, glória a Deus. E quando a gente apresenta esse Jesus, as pessoas, não só as pessoas, mas a Bíblia diz que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então é uma promessa que a gente sempre cita de cor. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa ser exemplo. Mesmo dando errado, mesmo acontecendo o que não era para acontecer na nossa vida, ainda assim, as pessoas têm que ver eu e você glorificando, adorando a Deus. Então, eles vão perceber que há algo diferente na minha e na sua vida. Porque o natural é quando está dando errado, a gente reclamar e murmurar. E se for natural, não vai salvar ninguém. E a última coisa que acontece, para quando o terremoto de Deus chega na nossa vida, ele nos confere ousadia e autoridade. Ali no versículo 37 e 39 desse mesmo capítulo, os seus acusadores vêm te pedir perdão. Então, os magistrados tinham batido em Paulo, como a gente viu no vídeo, eles tinham prendido os dois, Paulo e Silas, e quando eles perceberam que eles eram cidadãos romanos, eles vieram pedir perdão. Então, nesse momento, os teus acusadores vão perceber que a autoridade maior está com você, porque você tem Jesus Cristo na tua vida, aleluia. Então, Deus dá autoridade, dá ousadia, e você fala, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, 20, como embaixador do céu. Paulo e Silas poderiam ter ido embora, mas quiseram mostrar que podiam perdoar.
E deixa eu falar algo para você. É importante, mesmo que as pessoas te façam mal, mesmo que você é incompreendido, mesmo que às vezes você não é tratado como deveria ser tratado, mas não trate com a mesma moeda. Pague o mal com o bem. E quando você faz isso, a Bíblia diz que amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Amontoará brasas de fogo sobre a tua cabeça. Se você perdoar, você é perdoado. Dizem que quando você ora a oração do Pai Nosso, até o presbítero Fábio Bart falou isso. Pai, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. Você assina uma sentença contra si mesmo. Se você não perdoa o outro, como é que você quer que Deus te perdoe? Então, muitas coisas acontecem na minha e na sua vida por falta de perdão. Hoje, talvez até tenha se falado um pouco sobre isso. Muitas enfermidades, muitas vezes, não são curadas na sua vida. Até foi falado na vigília sobre isso. Porque você ou eu, talvez, não tenhamos perdoado verdadeiramente. E quando nós perdoamos, nós liberamos a pessoa e liberamos Deus para agir na nossa vida. Eu vou pedir para você se colocar de pé. Eu não sei como é que está a tua vida. Talvez você chegou aqui cheio de problema. Talvez você chegou aqui com muitas dificuldades. Parece que um terremoto, não um terremoto de Deus, mas um terremoto satânico. Aconteceram tantas coisas difíceis na tua vida que você não está entendendo. Talvez você disse assim, agora que eu estou tentando servir a Deus, agora que eu estou tentando fazer tudo direitinho, agora que eu estou buscando a Deus, parece que as coisas pioraram. Não acontece isso às vezes? Você vem para o Evangelho, você pensa, bom, agora vai dar tudo certo. E parece às vezes que as coisas pioram no início. Não acontece isso. Sabe por que acontece isso? Porque Deus está te provando, para você ser aprovado, e logo, e de repente, antes que você imagina, o terremoto de Deus vai chegar na tua vida e vai mexer com as estruturas da tua casa, da tua família, e você vai conseguir ser um abençoador, não só ser abençoado, mas abençoador. Porque muitas vezes nós só viemos para o culto para sermos abençoados. A gente vem com essa intenção. Mas Deus quer que você seja o abençoador, que seja uma bênção. Você não precisa sair do seu lugar. Eu quero estar orando por você. Porque o Deus é Deus de perto, é Deus de longe. É o Deus que de Brusque a Blumenau ele ouve uma oração. Dos Estados Unidos ao Japão, ele também ouve a oração. Os ouvidos deles continuam ouvindo muito bem. Ele não está cego e muito menos surdo. Então, se você vir aqui na frente ou ficar ali, Deus vai te abençoar hoje. Eu quero estar orando por você. Se você está com alguns problemas que há muito tempo não é resolvido, talvez você já recebeu muitas orações. E eu não quero orar pelo mesmo problema. Eu só quero agradecer pelo milagre. Porque agradecer depois de ter recebido é gratidão. Você recebeu e agradeceu, é gratidão. Mas agradecer antes de ter recebido é fé. E Deus trabalha com a tua fé. Sempre quando Ele queria fazer algo na vida de alguém, Ele dizia, a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé fez isso. Então mesmo que o teu problema não foi resolvido, eu quero já orar em prol do teu problema, já agradecendo. Visualize, veja ele já sendo resolvido. Talvez se você tem um problema financeiro, já veja a sua conta, você tirando o extrato da sua conta, com ela positiva. Talvez se o problema é o teu filho, já veja o seu filho do jeito que você gostaria que ele estivesse. Talvez se o problema é a tua família que não está na igreja, já olhe para aquela porta, como disse uma vez o pastor Renato, e já imagine a tua família entrando dentro da igreja. Enfim, independente do teu problema, já visualize ele resolvido. Isso é fé. E nós vamos orar, e eu creio, se você crer nessa palavra, porque eu creio no que prego, se você crer no que ouve, Deus é fiel para fazer o que Ele precisa fazer. Papai querido, nós queremos te agradecer nessa manhã. Nós não queremos te pedir, mas já te agradecer. Porque certamente nós já pedimos tantas coisas para Ti, e agora é momento de o jeito de nós orarmos.
É momento de agradecer, Pai. Nós queremos agradecer por essa igreja. Queremos agradecer por cada irmão que aqui se encontra. Queremos agradecer, Senhor, porque Tu és fiel na nossa vida. Se Tu faz as coisas na nossa vida, Tu és Deus. Se Tu não faz, Tu continua sendo Deus. Porque Tu és um Deus de perto, Tu és um Deus de longe, Tu és um Deus que atua em todas as áreas, Pai. Nós queremos agradecer pelos casamentos restaurados. Nós queremos agradecer, Senhor, por famílias convertidas. Nós queremos agradecer por vidas restauradas financeiramente. Nós queremos agradecer por essa igreja que ora e o paralítico anda, que ora e o surdo ouve, que ora e o cego enxerga, que quando ora, o amor de Deus, a unção de Deus invade nesse lugar. Nós queremos agradecer, porque se nós só ficarmos pedindo, é porque ainda nós não cremos. Então nós já agradecemos pelos dons dessa igreja, já agradecemos porque Tu és Deus sobre essa igreja, já agradecemos porque Tu já levantasse pessoas de oração, homens e mulheres cheios de fé, cheios de oração. E eu creio que o terremoto de Deus, aquilo que Tu tens que fazer, Tu já estás fazendo na nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço, porque Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que já resolveste aquilo que precisava resolver. Você pode adorar a Deus agradecendo, com o coração agradecido. Aleluia. Minha fé, aleluia, não está firmada nas coisas que podes fazer.